Olá, está começando mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Muito obrigado para você também que nos acompanha no Unifra Online, o nosso canal do YouTube. O Central do Esporte desta terça-feira promove um debate sobre o uso da tecnologia no futebol. E para isso a gente convidou 5 pessoas que, na opinião da produção do programa, são referência nesse tipo de opinião para nós. Começo apresentando o José Quintana Júnior, que é meu colega aqui de Central do Esporte. Tudo bom, Quintana? Eu não sou a referência, eu faço parte dessa produção do programa que ajudou a pensar um pouquinho nessas referências que hoje estão conosco. Perfeito. Olha só, você está vendo aí em câmera aberta já os nossos convidados desta terça-feira. Nós temos aqui o Luiz Fernando Nunes, mais conhecido como Dida, hoje como ex-árbitro aqui conosco. O Feliciano Corrêa, que é treinador de futebol, mas já foi árbitro de futsal, fiquei sabendo nos bastidores aqui do Central do Esporte. Temos também o Rafael Klein, que é árbitro da Federação Gaúcha de Futebol, o Rodrigo Damer, que é árbitro auxiliar da Federação Gaúcha de Futebol, e o Anderson. Será que precisa apresentar esse cara aqui, colocando ele na televisão? Será que precisa? Olha só, Anderson Daronco, árbitro FIFA aqui de Santa Maria, seja muito bem-vindo. Aliás, todos sejam muito bem-vindos aqui ao Central do Esporte. Talvez ele calma assim, não, mas se ele mostrar um cartão amarelo ou vermelho, o pessoal reconhece Daqui a pouco né? O pessoal vai lembrar dele na hora. Hoje ele tá de camisa branca, tá na paz, né? Tá tranquilo. Quando ele veste preto, ou amarelo lá, ou azul. Tô tranquilo hoje aqui também, porque eu já tenho informação que o Dida já apitava quando eu nasci. Olha aí, ó, olha aí. Ó. Vai ser um bate-papo então, durante o programa. Muito descontraído, mas é claro, a gente quer levar as informações, quer bater um papo com vocês. Pessoal, a proposta do Central do Esporte de hoje, então, é exatamente essa, é a gente discutir o uso da tecnologia no futebol. Eu vou começar dando a minha opinião, até porque eu tô com a palavra que vou dominar agora, né, no começo. Eu sou a favor do uso da tecnologia, eu acredito que ela pode minimizar erros, né? Mas eu já descobri aqui nos bastidores, por exemplo, e o Daronco já trazia essa informação para nós, e para você de casa também, e ele vai explicar daqui a pouquinho isso, nem em todos os casos o árbitro de vídeo vai atuar em uma partida de futebol. São em algumas situações específicas. Mas, na minha opinião, acho que elas deveriam atuar em todas. E eu sou justamente favorável a essa questão, justamente para que os erros se minimizem. Ah, mas vai tirar a emoção do futebol. Mas eu acho que a gente não tira a emoção do futebol. A gente torna ele ainda mais justo. Ou seja, a gente favorece ainda mais quem, de certa forma, teve um lance, teve uma falta a favor, teve um pênalti, enfim, tudo mais. Essa é a minha opinião e eu abro já desde já para vocês, nossos convidados, para o José Quintana Júnior também, explanar o que pensam a respeito da tecnologia no futebol. Por favor, vocês. Né? Bom, então eu vou lá. Eu já pego a bola para mim aqui. Nesse exato momento, quando a gente está falando muito na tal do vídeo, nós estamos apontando duas coisas que eu nunca gostaria de ouvir, que é para tentar corrigir uma incompetência de árbitro, que eu não concordo com isso, né? E o principal, assim, ó, nós vamos tirar um pouco daquilo que é o esporte, que é aquela decisão que tem que ser tomada lá dentro do campo, porque acaba expondo em demasia e nós não estamos preparados, na minha visão, nós não estamos preparados ainda a nível de Brasil para que isso seja colocado, porque tem que mudar em muito o comportamento dos atletas. Qualquer coisa que acontece, nós vamos tomar algumas decisões. E outra, não são todas as ações em que esse vídeo vai corrigir. Até eu acho que daqui a pouco o Daronco vai falar mais sobre isso, né? Não são todas essas decisões que fazem. E o que a gente está fazendo? Isso vai vir para salvar alguns erros que acontecem, e todos são passíveis de erro. O árbitro é passível de erro, os auxiliares são passíveis de erro, os treinadores erram e erram muito, os atletas erram e erram muito, mas eu acho que ainda nos falta muito comportamento. Nós precisamos atacar pelo lado comportamental dos atletas, dos dirigentes, dos jogadores, na base, desde a base, isso porque o árbitro está ali fazendo a aplicação de uma regra. Vai errar? Claro que vai. Mas essa é a interpretação dele, é um direito que ele tem até de cometer esse erro. E nós vamos, de uma forma, essa aí nós vamos expor demais, eu acho, os árbitros, até porque já está se cobrando também a presença do árbitro adicional, que não tem algumas prerrogativas, não são dele, é o árbitro que tem que tomar a decisão, ele pode informar. Então isso acho que acabaria assim por colocar o árbitro numa situação muito mais de vilão. Muito mais delicada ainda na qual ele já se encontra, na tua opinião, Dida. Isso. Perfeito. Para você, Feliciano. Olha, eu acho interessante, né, essa questão do vídeo, principalmente em lances decisivos, né? Até para tornar o futebol um pouco mais leal, um pouco mais... tira um pouco a pressão do árbitro também em lances de extrema decisão, num pênalti ou num gol. Então, acho que seria importante, até como no vôlei acontece, né? Eu acho que seria interessante que o atleta que estivesse em disputa, em alguns lances, pedisse se ele tem a dúvida, ou que o árbitro não marcou e ele tem certeza que sofreu pênalti,
depois tem certeza que a bola entrou, eu acho que o atleta poderia solicitar talvez 3 a 5 solicitações por jogo para cada equipe no começo agora, né, que não estão bem preparados, né? Acho que seria interessante que cada equipe tivesse no mínimo 3 a 5 solicitações de lance decisivo do vídeo, apenas o atleta ou o capitão da equipe que estivesse sofrendo, que sofreu o lance e que o árbitro não marcou, mas ele tenha certeza que sofreu o pênalti, ou tenha certeza que a bola entrou. Eu acho que seria interessante até tanto para tirar a pressão do árbitro, né? Do árbitro, em alguns momentos. Você, Quintana, é a favor ou contra? Olha, eu estava pensando num jogo que eu participei da transmissão, tive a honra de participar como repórter de campo com o professor Dida de comentarista. Era um jogo do Internacional de Santa Maria. O adversário, eu não vou me recordar agora se era o Guarani de Venâncio Aires ou se era o Aimoré. Fizemos um jogo no Presidente Vargas. Pela divisão de acesso. Pela divisão de acesso, isso. E eu era o repórter de campo e teve um lance que o narrador me chamou e disse: "E aí, Quintana?" Eu disse: "Pra mim foi pênalti." E aí veio lá pra cabine o professor Dida: "Olha, pra mim não foi nada." Claro, o professor Dida foi árbitro e a minha ficou na questão da minha percepção da jogada. Eu acho que seria interessante, mas quando a gente acompanha ou compara com o vôlei ou o tênis, por exemplo, são lances pontuais. Se a bola desviou no bloqueio, se a bola caiu dentro da quadra. O perigo, eu acho que fica na questão interpretativa. Nós conversávamos antes do programa começar. Foi pênalti, foi falta do Rodriguinho no Menino Júnior, lateral de São Paulo, sim ou não? Para mim o Daronco, por exemplo, não foi, para ti foi. E aí entra a questão interpretativa. Daí como que o juiz de vídeo vai dizer que a interpretação do árbitro que está em campo foi errada? Eu acho que teria que ser lances pontuais. Bola entrou, a bola não entrou, a bola pegou na mão ou não pegou, como o caso do gol do Jô, onde claramente ele coloca a mão para fazer o gol. Mas esse tipo de lance eu sou favorável. Agora, quando a gente ir para essa questão interpretativa, a gente está tirando inclusive o poder de interpretação do árbitro principal. E aí acho que vai gerar uma grande confusão. Por que a interpretação de quem está com 16 câmeras lá, se for interpretativo, é melhor do que quem está dentro de campo? Sim, bom raciocínio. O Rafael e o Rodrigo também são aspirantes aí a atuarem pela CBF por enquanto, ainda, né? Mas no momento vocês atuam em jogos aqui no Rio Grande do Sul. Chegou a atuar em divisão de acesso também, só para eu tirar essa dúvida? Já. Também atua? Qual é a opinião de vocês? Quero saber primeiro de você, Rafael. Eu acho que... Usamos o árbitro de vídeo ou não? Eu acho que é favorável, dentro do contexto da justiça, né, no futebol, para legitimar o resultado da partida, né? Mas eu concordo com as palavras do Dida na questão do comportamento, e a gente vê isso muito dentro do futebol, dentro do jogo, atletas querendo ludibriar a arbitragem. Algo que vai completamente contra esse ato de querer tornar o jogo justo, né? Então acho que eu sou favorável sim a ponto de poder melhorar esse aspecto. Você, Rodrigo, que atua como árbitro auxiliar, acredito que muito mais como o popular bandeirinha, isso, né? Exatamente. Bom, eu acredito que toda mudança ela pode trazer um benefício para o nosso trabalho, né? Essa parte da tecnologia já vem nos ajudando e acho que ela pode vir ajudar ainda mais. Penso também que tem que ser mais em lances pontuais e não em todos os lances, né? Até por essa questão, não só da interpretação, mas hoje se fala bastante também da questão do tempo que está se levando para resolver alguns lances. Então, se for todo lance, às vezes, parece que todo lance vai ter uma certa dúvida. Então, vamos tentar dar mais crédito para quem está lá dentro, para quem está sentindo o jogo, né? Porque ele está ali dentro, ele está vivendo mais até do que aquele que está longe, né? Que nem tu comentaste da interpretação de quem está dentro do campo com quem está assistindo no vídeo, né? Então, Sim. Acredito que pode ser importante, sim, nesse sentido. Sim, mas há de se refletir muito. Exato. O Anderson Daronco, que é árbitro FIFA já, e passa, né, Daronco, por um treinamento, né? Você vem passando por esse treinamento. Você é a favor ou contra? E eu gostaria que você já de antemão explicasse para a gente o que a CBF busca com esse treinamento aos árbitros aqui do Brasil, e será que isso de certa forma vem a beneficiar ou vem a prejudicar o futebol? Eu até tinha que ter um papel aqui para anotar, porque os colegas foram falando umas coisas, eu já tinha vontade de falar em cima, né? Porque... Sim. Uma outra coisa assim está meio distorcida ainda, até pela informação que chega ao público, até por parte da imprensa, porque não conhece assim, a parte do protocolo em si. Eu já não posso dar mais opinião se eu sou a favor ou contra, porque eu já estou inserido no processo, né? E eu uso as palavras assim, que a gente teve até, eu participei de um treinamento na Comebol agora, e agora na sequência do mês de outubro a gente vai ter uma segunda parte desse treinamento.
e que o árbitro de vídeo ele não é uma ferramenta para a arbitragem. Né? Essa é a primeira questão. Assim, o árbitro de vídeo ele é uma ferramenta para o futebol. Então ele vem para o bem do futebol e não para salvar a pele do árbitro num jogo. Então isso já tem que... o árbitro tem que ter isso... implícito já no pensamento dele. Principalmente aquele árbitro que até certo momento era receoso quanto à implantação da tecnologia e tal. E eu confesso que eu era um desses que, não digo a favor ou contra, mas tinha um certo receio de como isso pudesse ser implementado. A CBF iniciou essa semana também um treinamento com alguns árbitros, né, para começar tenho o desejo de colocar isso em prática no Campeonato Brasileiro. Não é um processo tão simples assim, né? Envolve muita coisa, envolve operadores, envolve a capacitação da arbitragem, envolve a capacitação dos operadores que vão estar dentro da cabine com esse árbitro de vídeo. E tô ficando velho já também, não consigo me lembrar da outra pergunta que tu fez. Era relacionado a se era a favor ou não. Se você era a favor e quais seriam esses pontos em que o árbitro, como funciona? Forma, exato. Sim, de que maneira ele poderá interferir? Isso, até a primeira parte... Na verdade, ele não está ficando velho, ele está ficando cansado. Vamos explicar melhor para quem está nos acompanhando, né, Quintana? O Daronco, só para o pessoal ter uma ideia, no domingo apitou a partida Fluminense e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Né? Ontem à tarde, um pedaço da noite passou viajando, a gente só conseguiu fazer contato com ele via aplicativo de celular. Disse para mim que chegaria de madrugada e acredito que chegou de madrugada. Deu tempo de ir lá. Luciane, é isso? O nome da esposa? Foi lá, fez um carinho na esposa, olhou os filhos e tudo mais. Disse e já veio, olha aí, já veio aqui pro Central do Esporte. Então é isso, o cara tá cansado e a gente entende. Fica à vontade. Não, até em relação ao que acho que ele tinha colocado, a questão do poder de interpretação do árbitro, a decisão final sempre vai ser do árbitro. Sempre é do árbitro central. Mesmo que daqui a pouco o vídeo possa ir contra aquilo que o árbitro entendeu como são quatro situações que são analisadas, tá? Que é o gol. Todo gol é chequeado, todo. Desde um processo lá da sua origem, é analisado se houve uma possível falta na retomada de bola, uma possível falta clara, tá? Isso é uma outra coisa muito importante que se tem que falar sobre o árbitro de vídeo. A implementação do árbitro de vídeo, ele não está buscando uma decisão unilateral. Boa ou ruim, uma má ou boa decisão do árbitro dentro de campo. O que se busca é eliminar o erro grosseiro, isso sim. Então aí a gente já abre um pouquinho, ainda continua a brecha a questão da interpretação do árbitro, o que ele está sentindo ali no campo de jogo. Então, na questão do gol, se analisam essas questões assim, se houve uma possível infração da equipe atacante quando estava para marcar o gol, se houve um possível impedimento na jogada ou não, e isso depois também vai mudar e vai impactar um pouco na mecânica de trabalho dos árbitros assistentes de agora em diante, que há uma recomendação também em que mesmo um jogador em possível impedimento, quando está a ponto de se marcar um gol, é para o árbitro assistente não interromper essa jogada, por exemplo, não levantar a sua bandeira e nem o árbitro apitar, é para dar prosseguimento na jogada, e aí esperar a jogada finalizar, e aí nesse momento, se sair o gol, o árbitro de vídeo vai lá analisar, e se não sair o gol, aí vai reiniciar conforme tem que reiniciar. O fato é que se sair o gol, aí sim é que a confusão está formada, né? Não, pelo contrário, eu já sou adepto que realmente sai o gol, porque saindo o gol, o jogo para. Sempre que o jogo para, tu tem tempo para tomar suas decisões, para pensar, para raciocinar, entendeu? O problema nesse caso é, por exemplo, se não sai gol, o goleiro defende e vai para escanteio. Tá? E aí já fica uma questão em que uma possível jogada de impedimento originou um escanteio, se na cobrança desse escanteio, pimba, gol. E aí? Gol. Tá? E ocorre, né? Isso acontece. Ocorre. Outro ponto são jogadas de cartão vermelho. Seja os cartões vermelhos que tu aplica ou aqueles que no entendimento do árbitro de vídeo ele não aplica. Por exemplo, uma entrada dentro de campo, um carrinho, e até aqueles que o árbitro nem marca a falta. Se o árbitro de vídeo analisar ali e entender que é uma possível situação, ele está ali para analisar isso também. Analisar erro de identidade, por exemplo, o Dida fez a falta e eu aplico o cartão amarelo ou vermelho para o Feliciano. Nesse momento o árbitro de vídeo atua também, e ele atua em situações de falta dentro ou fora da área penal, ok? Para aquelas jogadas que são duvidosas.
E para ilustrar um exemplo, por exemplo, fui redundante agora, houve uma situação dessas em que foi falta, mas o árbitro não deu. Só que foi fora da área. E o árbitro de vídeo tem que analisar se foi dentro ou fora. O árbitro de vídeo, nesse caso, só interfere, só diz para marcar a falta se ela foi dentro da área. Se ele, no final das contas, ele analisar que foi fora, ele não atua e permanece com o árbitro. Então, são situações assim, que, como disse, a ferramenta ela está sendo adaptada ainda e a gente não vai eliminar todos os erros de arbitragem do futebol. Então as pessoas têm que esquecer um pouco essa ideia de que vai sumir com um erro ou de que 100% das situações serão cobertas por isso. Não dá. O árbitro de vídeo não pode opinar, por exemplo, que tem que dar cartão amarelo para um jogador. Isso não. Okay? E as únicas situações em que o árbitro de vídeo atua diretamente, sem que o árbitro de campo principal, sem que seja necessário que ele veja o vídeo, são nessas situações assim de claramente a falta dentro ou fora da área, ou se claramente antes de acontecer um gol ou não, a bola saiu do campo. São situações assim, pontuais. Agora, todo tipo de situação em que envolve uma interpretação, salvo seja um erro grosseiro, muito claro, sempre isso se ficará ao critério do árbitro. Aí o árbitro de vídeo vai dizer o seguinte: olha, essa jogada para mim, o jogador tal atingiu com a trava da chuteira a canela do jogador número tal, sugiro que tu veja o vídeo. Perfeito. Isso, sugiro que tu veja o vídeo. Aí a decisão final, sempre com o árbitro. Durante a produção do programa, conversamos, eu e você, para selecionarmos alguns lances para mostrar para o Daronco, enfim, para o Dida, para o Feliciano, para o Rafael, para o Rodrigo, para que eles acompanhassem aqui, até para a gente ver, né? A gente sabe toda a polêmica que esses lances que nós vamos mostrar agora, apenas a primeira parte, nós temos 2 partes disso, para ver de que maneira o árbitro de vídeo atuaria em situações como essa. Vamos aproveitar a presença do Daronco e deles aqui até para a gente analisar. O Márcio Santos está rodando para nós, ó. O primeiro é esse lance aí do gol da Inglaterra lá na Copa de 66. Essa bola entrou, essa bola não entrou. Aí o árbitro de vídeo atuaria ou não? Se tiver certeza, essas imagens aí dessa época aí são meio complicadas, né? Mas sim. Se a tecnologia, né, de hoje tivesse... Essa última que tu tá mostrando aí, já claramente ele vai informar o árbitro gol, entendeu? Sim, esse foi o troco, né? Vai ser informado. Naquela primeira situação lá também seria informado. Aí tem um lance da famosa Batalha dos Aflitos, em que o Galato poderia ter cometido pênalti no Cook ou não. Tem um lance em que a bola bate no braço do Nunes. Esse lance, além de ser fora da área, por ser interpretativo, ele está em cima da área, né? Na linha. Mas por ser interpretativo, bola na mão, qual seria a postura do... O árbitro de vídeo só vai atuar se foi um erro claro, né? Digamos assim, nesse lance aí... Ele tem uma perna dentro e outra fora da área. Não, a gente não está nem analisando muito a questão do se foi dentro ou fora, né? Voltando àquele lance do lado... Da Batalha dos Aflitos? Isso. A pergunta que é feita é, tocou a bola no braço ou não tocou? Tocou, né? Então, a partir desse ponto, já está para a interpretação do árbitro dentro do campo de jogo. Olha o lance de novo aí, ó. Exatamente. Houve um toque. Agora... Intencional ou não. E aí está com o árbitro muito também. Há a possibilidade sempre de um lance de área, por exemplo, como esse daí. O árbitro marcou o pênalti, ok? O árbitro informa, isso já é uma mecânica que o árbitro vai começar a criar. Nesse lance do Jô, atuaria ou não? Lance que correu o país todo. Possivelmente atuaria, mas... porque, primeiro, atuaria por quê? Porque foi gol. Então sempre que há uma situação de gol, ele tem que atuar. E eu creio que nesse tipo de lance aí o árbitro seria convidado a ver o vídeo no campo de jogo, não para definir se tocou a mão na bola ou não, mas para definir se esse toque já tinha acontecido antes da bola entrar em gol ou não. Sim. Né? Então, se houvesse uma situação muito clara, e não estou dando a minha opinião sobre isso, se foi claramente que houve o toque antes da bola entrar em gol, aí é uma atitude, e se foi depois, são outras atitudes. Esse lance é um lance que gera muita controvérsia também entre torcedores de Inter e Corinthians, Brasileirão 2005, o Tinga é expulso, Fábio Costa, né? O lance do Fábio Costa, é isso, né? Não estou errando o nome do goleiro. É esse mesmo. Teria sido ou não teria sido nesse lance aí, por exemplo? Esse lance eu até posso brincar com eles aqui um pouquinho, porque
Não ficar só eu dizendo se vai atuar ou não. Eu vou passar a bola para eles. Sim. Até no sentido assim, ó. Isso daí é um erro claríssimo de arbitragem, esse lance? Pergunta que o Daronco faz para os nossos convidados. Eu faço com os 4. Se é um erro claríssimo, se há elementos na jogada que configurem claramente que foi pênalti e claramente que não foi simulação. É isso que o árbitro de vídeo tem que analisar, ele tem que analisar a ponta de contato, velocidade em que acontece tudo isso, a atitude do jogador já atacante, analisar a forma que o adversário se impõe sobre o tudo, tem que analisar tudo, entendeu? E mediante isso, o árbitro de vídeo já analisa assim. Nesse caso, é como o jogo parou e foi uma situação de cartão e coisa, mas pelo cartão, como é segundo amarelo, não seria analisado o cartão em si, mas é um lance de área, então ele seria analisado. Se o árbitro de vídeo entender que isso aí é um erro grosseiro, claríssimo, 200% de certeza que foi um equívoco do árbitro, ele atua. Ele vai interferir. Aí tá com eles a resposta aqui. Mas aí... Vamos ver a resposta. Vou deixar vocês falar uma coisa. Na verdade, eu acho que houve um erro. Né? Que há um erro do árbitro. E aí é que eu me pego naquelas histórias que eu falei lá atrás, e até eu esqueci de colocar um pontinho que depois o Rafael ainda colocou sobre justiça. Eu não vou por esse lado da justiça, porque o esporte, o futebol, o jogo não pode ter aquela justiça que a gente tanto quer, porque nós teremos que andar muito ainda. Né? O Feliciano falou sobre o voleibol. O voleibol trabalhou muito para que chegasse nesse aspecto de comportamental, principalmente. Mas aí é uma situação, olha onde estava o árbitro. Quantas pessoas tinham na frente dele? Ele tem que tomar uma decisão. Ali ele acabou tomando a decisão errada, na minha concepção. Ele acabou tomando a decisão errada, porque o atleta foi tocado. Então ele vai ter que marcar o pênalti. E essa é uma das coisas assim, que vai acontecer em algum momento. E aí, depois eu tenho até vou perguntar mais ainda para o Daronco sobre se é passivo do árbitro pedir para que esse lance seja visto, ou se já é automaticamente alguém lá de cima que vai falar. Porque o vídeo já está sendo colocado, eu acho que nas federações de grande porte aí, em Portugal, que está sendo muito utilizado. Tem lá na China, mas o futebol é de brinquedo lá, ainda não dá para a gente. Mas no futebol, eu tenho acompanhado bastante o Campeonato Português. Então essa é uma situação que, para mim, houve um erro do árbitro. Eu acho que houve um erro do árbitro, mas... E aí, que momento lá de cima o cara ajudaria ou não? Feliciano, você que já jogou inclusive até na posição do Tinga, se não estou enganado, e aí? Isso. Não, aí que como eu tinha falado antes, né, assim que era interessante que o atleta que pedisse, tipo 3 a 5 solicitações de vídeo, o atleta poderia pedir, porque ele tem convicção que ele foi tocado. O goleiro foi imprudente no lance, se jogou com os 2 pés nele, atingiu ele. Só para dar uma cutucada então, no Feliciano, o atleta sempre tem certeza que foi tocado, sempre tem certeza que é pênalti. Não, mas aí ele sabe, né? Então ele poderia ter pedido. Então, se cada equipe tiver de 3 a 5 solicitações, essa aí seria um lance decisivo na partida, né? Sim. Seria marcado pênalti e não teria sido expulso. O Rafael e o Rodrigo estão quietos, silenciosos, observando o lance. E aí, para vocês acham que nessa situação o árbitro de vídeo teria atuado, Rafael e Rodrigo? É só para dizer que a gente está numa fase de aprendizado também, então vale a pena ouvir também, né? Perfeito. Eu acho que houve um equívoco, mas se a gente reparar bem na imagem, o goleiro ele recolhe, ele atinge o jogador e logo recolhe as pernas. Ou seja, para mostrar que talvez ele não tenha atingido. Então, como a decisão tem que ser rápida ali do árbitro, a decisão que ele teve no momento foi de achar que o jogador simulou. Então, eu acho que nesse lance seria um lance que o árbitro de vídeo poderia auxiliar, né? De sinalizar para o árbitro rever, porque essa é uma das grandes dificuldades. O árbitro não tem mais a oportunidade de rever o lance e interpretar de outra forma. Foi o momento que ele teve, o tempo que ele teve para interpretar e tomar a decisão. Tomar essa decisão. É por aí, Rodrigo? Esse lance foi um lance que ficou muito inflamado, não pela situação só do jogo, mas enquanto campeonato, né? Que o resultado, saindo um gol num pênalti, poderia mudar até o resultado do campeonato. Isso que inflama bastante esse lance. E por toda essa situação, até do pênalti, interferir tanto numa partida, eu acho que é uma situação, sim, para o árbitro de vídeo surgir. E mesmo assim ainda poderia o árbitro concluir que não foi, né? Então ele teria um segundo momento para reanalisar isso. Eu sei que nesse lance é até difícil
todos nós fazermos uma análise dele, porque a gente sabe tudo o que foi dito em relação a isso, tá? Então, o exercício que teria que ser feito nesse tipo de lance é esquecer que é a camisa ali do Internacional, esquecer que é a camisa do Corinthians e botar ali uma camiseta preta contra uma camiseta laranja, entendeu? E procurar esquecer completamente. E ainda assim, hoje a gente teria problema, porque tem times que jogam com camisa laranja e tem times que jogam com camisa preta. Eu digo assim, ó, é recortar um lance de futebol e esquecer o que aconteceu, o que isso impactou no campeonato, o que deixou, entendeu? Não, nem em relação a clube, mas em relação às informações que tu tem acerca de tudo que se falou sobre esse lance aí. Porque daí se criou um consenso que esse lance aí foi pênalti, entendeu? Mas o que eu entro na questão assim, ó, se ele foi um lance que foi um erro absurdo, tá? Essa é a questão. É nesses pontos que o árbitro de vídeo que ele vai acabar entrando. A questão do tempo, e não sei quem falou do próprio árbitro pediu, acho que se foi o Dida que falou assim... Tem um tempo, né? Tem essa questão, né? Isso já vai ser uma mecânica do árbitro, porque o árbitro sabe que num lance assim de dentro de área, esse lance automaticamente ele é analisado. Então não é necessário eu, enquanto árbitro de vídeo, fazer sinal. E eu também pode acontecer um lance desse dentro da área, e não ser marcado nada e o jogo seguir, e eu pelo rádio sem sinal nenhum, eu posso dizer, olha, estou com dúvidas sobre a área penal, por favor analise. E o jogo segue, entendeu? Aí o cara lá, o árbitro de vídeo, vai continuar fazendo. Mas não seria nem necessário eu falar sobre isso, porque automaticamente é procedimento, é protocolo, todo lance dentro de área ele é analisado, entendeu? Então, o árbitro central, ele sempre sabe quando a situação está sendo analisada. E sabe também que se em algum momento o jogo, que também é um problema que a gente pode ter aí no futuro, que ele sabe que se o jogo parar, e aí a gente tem a questão de que não pode ser reiniciado, e aí que vai demorar um pouquinho. Perfeito. Então, ele sabe que quando numa situação assim, ele não pode reiniciar o jogo. Tá? Por mais que vá vir um comunicado do árbitro de vídeo lá, ó, estamos analisando o lance tal, possível impedimento, possível cartão vermelho, possível penal, está sendo analisado. Essa informação vai vir, mas não seria nem necessário ela vir, porque já internamente o árbitro ele sabe daquilo que as coisas que estão acontecendo ali no campo de jogo. Então vai mexer um pouquinho com a mecânica da arbitragem, mas eu volto a dizer assim, ó, não pode se criar a ideia e nem se buscar a questão da boa ou da má decisão. O que o árbitro de vídeo busca é o erro grosseiro, são coisas capitais em que em algum momento acabam por fugir da arbitragem, seja por uma má interpretação, seja por um desconhecimento de regra ou seja por um mau posicionamento do árbitro de não conseguir visualizar isso. Agora, o árbitro estando inteiro na jogada e analisando, por exemplo, esse lance que passou aqui anteriormente, tá? Há uma mecânica nossa agora também, que no treinamento a gente utilizava, que todos esses tipos de lance, o árbitro ele tem que passar o que ele viu do lance. Por exemplo, muitas coisas, até posso confessar aqui, que muitas coisas a gente marca no campo mais no feeling. Sabe? Pela velocidade do jogo, porque às vezes tu tá encoberto e pela forma como um foi, pela forma como o outro chegou. É isso aí mesmo, Rafael. Tu vai no feeling. É isso aí mesmo, Dida. Entendeu? Então, assim, ó, num lance como esse, se vem a informação do árbitro de campo, olha, eu vi pra mim o jogador tal, recolhe as pernas, o outro jogador já chega se projetando contra porque às vezes, não tô dizendo que foi aqui, pra não criar o mérito de foi ou não foi. O jogador atacante, para mim, deixa as pernas para sofrer o contato com o goleiro ou com o defensor, ele busca o contato, eu vi isso. Tá? Então, e se o árbitro de vídeo lá, já tendo esse tipo de informação, ele sabe que o árbitro está inteiro e interpretou a jogada, entendeu? E aí depois, se o árbitro de vídeo acha que foi pênalti ou não, ele vai ficar com a opinião do árbitro dentro do campo de jogo. Perfeito.
Vamos ouvir a opinião do mestre Gilson Piber, que está no Nordeste brasileiro participando de um congresso na área da comunicação. Por esse motivo ele não está no Central do Esporte, mas nem por isso ele deixou de opinar nesse assunto que é tema do Central do Esporte desta terça-feira. Diga lá, professor Gilson, a favor ou contra o uso da tecnologia no futebol, o árbitro de vídeo? Rogério, amigos do Central do Esporte, olha, essa questão do árbitro de vídeo, eu acho que é interessante, é salutar, vem a contribuir, né, com o futebol, com os lances polêmicos, né, das partidas e também tirar muitas dúvidas, né, de situações de jogo aí que acabam definindo o resultado. Agora a questão que fica é que deve haver um regramento, né, um regramento necessário, importante, bem estabelecido, para que o jogo não pare a todo momento. E, sobretudo, Rogério, a arbitragem precisa ter critérios definidos, né? No próprio Campeonato Brasileiro nós vemos muitos árbitros aí com critérios diferentes, né, de uma partida para a outra, e isso acaba complicando a arbitragem. Então, definindo esses critérios, né, de arbitragem, sobretudo, né, do trabalho dos árbitros de vídeo, acho que o futebol tende a ganhar. Grande abraço para vocês, avante com o programa. Valeu, professor Gilson Piber, concordo com ele e me parece, acho que até vai ser um assunto já para o segundo bloco aí da gente falar dessa questão do critério, né? E quantas vezes aqui nos bastidores da TV Unifra a gente conversa sobre isso, né, Quintana? Foi ou não foi pênalti, merecia ou não merecia cartão, justamente por essa questão do critério, né? Geralmente o homem mais incisivo e crítico da arbitragem é tu, né? Exatamente, exatamente. Vamos fazer um intervalinho rápido, pessoal, pode ser? Um minutinho a gente volta, então, para você tomar uma água aí, né? De repente dar uma parada no celular, caminha um pouco, volta, mas em 1 minuto, olha, certeza, 1 minuto, o Central do Esporte está de volta para a gente continuar falando aqui sobre o uso da tecnologia no futebol. O meu sonho é trabalhar na área que eu gosto. Meu objetivo é buscar conhecimento e qualificação para me destacar no mercado de trabalho. Minha meta é prestar o vestibular para um curso que impulsione meus objetivos. O primeiro passo é baixar o aplicativo da Mostra Virtual e conhecer o Centro Universitário Franciscano. Vestibular de Verão 2018. Inscrições abertas até 3 de novembro. Prova única 27 de novembro. Informações em unifra.br. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para suas aspirações. Estamos de volta com o Central do Esporte, que nesta terça-feira debate o uso da tecnologia no futebol, o famoso árbitro de vídeo. E para o Central do Esporte dessa terça-feira, a gente tem aqui o José Quintana Júnior, já parceiro do programa, sempre junto com a gente aqui. Os nossos convidados hoje, o Luiz Fernando Nunes, o Dida, o Feliciano Correia, né, ex-treinador aí do Rio Grandense. Temos também o Rafael Klein e o Rodrigo Damer, que são árbitro e auxiliar, né, da Federação Gaúcha de Futebol, e o Anderson Daronco, que é árbitro FIFA, árbitro aqui de Santa Maria, e que agora, no comecinho de outubro, Daronco, você vai apitar um jogo das eliminatórias, pela primeira vez vai apitar um jogo das eliminatórias, Venezuela e Uruguai, é isso? Sim, Venezuela e Uruguai na quinta-feira, e já tem que fazer um malabarismo para isso aí, porque eu estou escalado no domingo que vem também em São Paulo, no jogo entre São Paulo e Sport, e tem que dar um jeito de voltar ainda no domingo de noite para Santa Maria, porque minha passagem, ela sai para Venezuela, sai desde Santa Maria, sai tudo com a mesma companhia aérea, se eu não pego esse voo, cai toda a minha reserva. Então são as correrias que a gente tem que fazer, mas em relação ao jogo em si, muito feliz, né, por estar num jogo desse porte, algo que eu sempre sonhei, sempre foi meu objetivo poder trabalhar num jogo de eliminatórias e para mim, que pretendo estar inserido no processo de Copa do Mundo, não para 2018, mas para 2022, também é muito importante já estar trabalhando nessas eliminatórias, né? Porque daí tira essa questão do debut, da estreia, e já entro firme e forte num processo para 2022, a partir daquelas eliminatórias, quando elas forem começar, e aí sim poder brigar aí numa situação mais parelha para poder ir para esse Mundial.
Legal, bacana. A gente fica novamente feliz. o Sandro Meirahit para 2018? Ele é o brasileiro que está cotado para a Copa, e depois a Conmebol vai definir os 5 árbitros que vão, mas no caso de Brasil ele é a pessoa indicada. E só para botar uma pilha no Dida aqui também, eu apitei com todos eles, Dida, só contigo aqui não. Olha aí, olha aí. O Feliciano como jogador, é isso? Não, o Feliciano a gente apitou junto. Olha aí, futsal, Feliciano, é isso? Futebol de campo. Futebol de campo também? Futsal também, futsal talvez, com eles todos. Futebol Olha que 7 legal. também. Então tá explicado o sucesso do Daronco, né? Boa. Tá explicado o sucesso dele não ter trabalhado comigo. Agora, Dida, Foi muito bom, né? Ele falou isso aí pra ti. Que história é essa de que desde que você apita, ele nasceu, desde que ele começou a apitar? Desde antes ele nasceu, você já era muito rodado e tudo mais. Como é que você vai provar isso aí pra gente, hein, Dida? Isso é Como é que você prova com a gente aí? Até vou buscar aqui uma. Mas na verdade, assim, ó, tem o discurso do sem argumento, né? Que chega um determinado estágio, assim, tu já apela pra ele, não, só um pouquinho, ó. Quando tu nasceu, eu já fazia isso. Sim. E aqui é verdade, eu tenho uma carteira de árbitro da Federação. Vamos mostrar hoje, para o Manuel Vicente lá na câmera, lá, ó, ali, ó, na câmera do Manuel Vicente. Deixa parada a carteirinha aí, Dida. Por uma dessas coisas eu comecei a trabalhar com 19 anos, eu comecei a trabalhar como árbitro, né? Sim. E aí... 1981, é isso? E aí foi o ano de nascimento do Daronco, né? Então... Olha aí, rapaz. Não é, Daronco, é aquela... Quando não tu existia nasceu, regra ainda. Não existia regra ainda. Então foi um momento legal, assim, de descontração, mas claro que eram outros tempos também, a gente trabalhava no interior, era bastante complicado, claro que a gente se desdobrava aí, viajava bastante, trabalhava, mas as coisas evoluíram muito, assim, e hoje eu tenho certeza absoluta que o Daronco não é por ser amigo da gente, é a referência da arbitragem aí para todos os santamarienses, e por causa desse trabalho dele desenvolvido aí, ele com certeza está levando mais gente atrás, e eu ratifico aquilo que eu falei antes, né? Que bom que ele não trabalhou comigo, porque aí ele conseguiu uma ascensão muito boa no esporte. Que legal, que bacana, é muito bacana. Pessoal, eu queria saber de vocês o seguinte, o Dida, por exemplo, pela experiência dele, não estou chamando ele de velho aqui, pelo amor de Deus, mas pela experiência dele no futebol, Quintana, a impressão que me passa é que o Dida viveu exatamente todos os lados dessa questão do futebol. Como comandante, como técnico, né, como preparador físico, ou seja, está no banco de reservas, mas também como árbitro. E aí eu queria trazer para a nossa discussão assim, o quanto um erro claro de arbitragem tumultua, deixa tenso o jogo, transforma o ambiente do jogo. Muda a história, né? E eu gostaria que o Dida trouxesse esse relato pra gente, Dida. Você que já viveu comandando uma equipe e já viveu também, talvez, situações assim, comandando a partida, sendo árbitro. O quanto um erro, assim, ele pode ser prejudicial a uma equipe? É muito grande, é por isso que eu acredito assim, temos que profissionalizar a arbitragem. Não é essa profissionalização que o pessoal fala. Nós temos que dar condições aos árbitros de que eles realmente desenvolvam o trabalho como profissionais, porque tudo no contexto esportivo é profissional. O árbitro ainda assim, olha o que está acontecendo com o Daronco, né? Que o Daronco precisa viajar, precisa voltar a se preparar, e aí muitos ainda têm algumas atividades Então é muito complicado isso. E claro que um erro de arbitragem, ele interfere muito. Nós vivemos hoje numa era estritamente comercial, o esporte. Eu posso dizer assim, eu fui expulso enquanto dirigente 2 vezes, e as 2 vezes foi comprovado que foram erro de arbitragem. Uma foi numa final de um jogo em Chapecó, em que nós estávamos ganhando o jogo, faltavam 3 minutos para terminar a partida, e eu saio do túnel para falar, e uma daquelas bolas que foi tirada pela defesa, a bola saiu e ela bateu atrás, e bateu na minha cabeça e saiu para fora. Eu não fiz em momento algum movimento de cabecear essa bola. O que aconteceu? O árbitro foi lá e me colocou para a rua porque achou que eu estaria querendo ganhar. E outra vez eu era preparador físico, eu estou sentado no banco, e aí eu disse, foi a única vez em que eu ofendi o Também cara. Em Chapecó? Não, esse foi em São Paulo. Eu estava no preparador físico do Anadom, e o árbitro foi lá, inclusive um dos grandes árbitros de Paulista depois, que agora faltou o nome dele, foi mais fácil, era mais fácil ele expulsar. O Anadom estava xingando ele, dizendo um monte de coisa, eu estou sentado na casa mata, ele foi lá, procurou e me tirou. Né? Aí eu disse, tu é covarde porque tu está com medo de tirar o treinador, está tirando o preparador físico, que é o mais fácil. Então foram 2 situações. Mas eu, em momento algum na minha carreira, eu acho que o dirigente não pode fazer, ele não pode prejudicar a arbitragem, porque se a gente tranquilo já é difícil conduzir, imagina atrapalhado, né? E eu tive a oportunidade também de trabalhar com o
Feliciano como atleta e ele estava sabe nesse jogo aí. Isso, né? E ele ouvia isso. Do brasileiro. E ele ouvia isso da gente que deixa o árbitro apitar, não é isso, né? Tanto que quem passou por todas essas situações sabe as dificuldades que tem. Né? Sim, então, o Feliciano foi árbitro de futsal, né? Futebol de campo também, né? Isso. Acabou revelando aí. Mas e como atleta, amador assim, no campo. E como atleta, Feliciano, o erro de uma arbitragem, no caso, quanto tu achas assim que ele, por exemplo, ele te deixava muito nervoso? O Feliciano cometia mais faltas, enfim, queria morder o árbitro lá? Como é que era isso? Aumenta bastante a tensão, né? Às vezes a gente às vezes vê de uma forma diferente o árbitro quando ele erra de forma grosseira, como falou o Daronco, assim, a gente já fica com o pé atrás com a arbitragem, né? E muitas vezes ele errou porque não estava bem colocado, ou errou porque não estava preparado, não estava acompanhando a jogada, mas isso realmente ele acirra os ânimos dos atletas, da comissão técnica também, né? Então fica bem complicado quando o árbitro erra e às vezes não tem como voltar atrás, no caso do vídeo, como a gente estava falando antes, né? Então esse como a gente comentou aqui antes, talvez o vídeo venha tirar um pouco essa sobrecarga do árbitro em alguns lances, né? Porque às vezes ele não tem a convicção se ele errou, se ele não errou, então isso ajudaria bastante, né? Eu volto a dizer que seria interessante o atleta pedir e o árbitro pedir o lance do vídeo somente quando ele tivesse a dúvida. Aí sim ele pediria outra interpretação. Sim. Mas o árbitro, ele deixa o jogo muito tenso ou ele tranquiliza o jogo também. Tranquiliza Tem muito. O termômetro da partida, né? Sim, sim. Quintana. Eu estou curtindo ouvir eles, assim, ter essa análise mais técnica, porque a gente tem um costume, acho que um costume bem errado de julgar a arbitragem de uma forma até covarde. Em primeiro lugar, porque o árbitro hoje é julgado por uma série de câmeras, ele é vigiado e ele tem só o campo de visão dele. Claro, tem o trabalho dos auxiliares também de arbitragem, mas é muito mais limitado do que o número de câmeras e que pode ampliar a imagem, que pode dar zoom, uma série de recursos, né? E existe uma série de lances interpretativos, que é aquilo que a gente estava falando anteriormente. Pegar um caso muito recente, o gol do Barrios, né, que culminou na classificação do Grêmio. A grande maioria dos comentaristas de arbitragem disseram que não foi falta, mas teve comentarista de arbitragem que achou que foi falta do Barrios em cima do volante do Botafogo, no gol do Grêmio que gerou a classificação. E aí, nesse tipo de situação, o que fazer? Teria a questão do recurso de árbitro de vídeo? O Darão já deixou claro no meu bloco que não seria caso para isso, porque não é um erro grosseiro. Mas como a arbitragem gera esse tipo de questionamento, de interpretação diversa, né? Então, eu acredito que a gente também tem que perder um pouco esse costume. E isso é um trabalho mais difícil no Brasil. O brasileiro tem muito aquela mania do jeitinho, de cavar falta, de simular, e se orgulha muito disso. Agora, eu acho que tomara, e o Daronco colocou alguns critérios, os pontos que serão levados para essa questão da arbitragem de vídeo, tomara que realmente as pessoas tenham consciência disso. Porque a gente precisa de uma arbitragem capacitada, profissionalizada, mas dos jogadores também colaborando para esse sistema, parar um pouquinho com essa questão da malandragem. Vamos acompanhar. Tomara que ainda possa ser possível no Brasileiro de 2017, a gente acompanha de perto como de fato vai funcionar aqui no Brasil. Se eu não me engano, Daronco, em termos internacionais, a gente acompanha no Mundial de Clubes do ano passado e na última Copa das Confederações, né? Isso, teve no Mundial de Clubes, teve na Copa das Confederações, teve no Mundial Sub-20, que foi na Coreia, o Mundial Sub-20 agora, e eu não tenho certeza se vai ter, tem um Mundial Sub-17 na Índia também, que vai ser agora no mês de outubro começa, e não tenho certeza absoluta se vai ser implementado, mas... Nesta quarta-feira, na final da Copa do Brasil, haverá o árbitro de vídeo? Não tem. Como disse, além da capacitação dos próprios membros da equipe de arbitragem, tem que haver essa capacitação dos operadores que vão estar ali, vão estar selecionando as imagens, buscar o ponto certo. Eles vão ter que começar a entender um pouquinho de arbitragem também e buscar, e isso não é da noite para o dia que acontece. E a palavra, como vocês estavam tocando no que diz respeito às pessoas, né, torcedores e tal, a palavra-chave desse momento é paciência. Tem que ter paciência, porque mal ou bem é um experimento. Né? Não é algo que chega pronto. Esse protocolo, como está agora, também não é definitivo, porque somente em março do ano que vem, que é o IFAB que controla tudo isso aí, que meio que paralelamente à FIFA, eles em março do ano que vem eles vão definir as formas de como isso vai
de como vai ser esse protocolo. Então, tudo que está sendo feito no mundo hoje, seja em Portugal, Holanda, tem coisa nos Estados Unidos, tem esses experimentos que a FIFA vem fazendo. O próprio Brasil, aqui a CBF no início tinha uma ideia um pouquinho diferente em relação a esse protocolo aí. Então, em todos esses lugares aí são experimentos, são testes que estão acontecendo. Obviamente que é um teste que está acontecendo num jogo de competição normal, em algum lugar tem que acontecer esse teste, e são em jogos assim, não vão ser em jogos amistosos, em que muitas vezes o comportamento é diferenciado. Então tem que jogar na fogueira mesmo. E o que eu digo no sentido da paciência, sim, vai ter um momento agora que vai se demorar 3, 4, 5 minutos para tomar uma decisão no campo de jogo. Isso porque pela experiência do árbitro de vídeo ali, em analisar, porque a gente árbitro também, e isso a gente tem que controlar, isso a gente vivenciou muito no treinamento lá também, a gente tem no nosso... Tá no sangue já a questão assim, de procurar sempre fazer justiça, e eu volto a tocar naquela frase anterior, assim, ó, não tem que buscar boa e má decisão. E inicialmente o árbitro de vídeo ele vai buscar sempre uma boa ou uma má decisão. Não porque o protocolo manda isso, mas porque isso está muito internalizado nele, porque ele quer a justiça. E é isso que vai fazer no início demandar muito tempo, coisa assim, sendo que na verdade, eu volto a repetir, ele tem que buscar o erro grosseiro. Sim. Houveram situações lá no próprio treinamento que eu era o árbitro de vídeo, a gente demorou 3 minutos para confirmar um pênalti que o árbitro marcou. Sendo que nesses 3 minutos era uma cobrança de falta, eu tive que analisar 2 situações de possível impedimento e uma possível falta no goleiro. E depois analisar se o pênalti foi marcado corretamente. Então foram 4 tomadas de decisão dentro da mesma jogada que o árbitro em campo analisou tudo certinho e o assistente lá também, mas que a gente, pelo árbitro de vídeo, tem todo esse protocolo para seguir. Por isso que vai demandar muito tempo, às vezes, que vai demorar, só que com o passar do tempo, esse aqui é 3 minutos hoje, daqui 1 mês vai ser 2 minutos, daqui 3 meses é 1 minuto só, e quando a coisa estiver bem inserida no futebol, vai passar quase desapercebido. Sim, eu não lembro se o Cavani foi convocado, se já saiu a convocação da seleção uruguaia para o jogo contra a Venezuela. Provavelmente sim, mas eu não... O Daronco vai ter que segurar as broncas lá, né? Porque é ele que vai apitar o jogo lá do cara, né? Mas lá no Uruguai, não tem quem dispute, porque bate o pênalti com ele, pelo menos, é só no PSG. Daqui a pouco ele chega, é o Cavani, né? O Cavani é o principal atacante da seleção uruguaia. Ele e o Suárez, né? Isso, ele e o Suárez, né? O Suárez está fora do próximo jogo. Exato, então menos mal. Problema menos pra ti, menos mal, hein? Menos mal, não vai precisar administrar lá a situação. O Rafael e o Rodrigo estão quietos, estão observando e tudo mais. Eu quero convidar eles, os nossos convidados aqui, para a gente ver mais uma rodada de lances históricos aí. E o Daronco já nos explicou e a gente tem resposta para alguns deles. O Márcio Santos, nosso diretor de imagem, vai rodar agora, mostrando aí outros lances. Esse é o famoso lance da mão de Deus, né? Mão de Deus pode, Daronco? E quem não viu isso? Quem não viu isso? Mão de Deus, o árbitro vai precisar, árbitro de vídeo? Esse aí, o árbitro de vídeo atua claramente. É? Esse não precisa nem chamar o árbitro para rever. Porque é erro grosseiro, né? É uma mão clara, não existe interpretação. Todos os ângulos, né? Já diria um narrador, por todos os ângulos. E o Maradona comemorou. Esse, então, é um dos erros mais crassos da história do futebol, na minha opinião. O Thierry Henry, além de estar impedido, ainda dá um toque com a mão, ó. Não, ele não, um outro atacante francês. Ele domina com a mão? Olha só, impressionante. Ó, ele domina com a mão e cruza pro meio da área. Ainda cruza. No lance original tem um impedimento que o jogador, esse aí, ó, ele participa. Participa do lance, né? E domina com a mão e tudo mais. Esse gol culminou a classificação da França. Não tem outro impedimento quando ele cruza a bola aí também, ó? Não, a bola vem de trás. Vem de trás, perfeito. Aí um lance de pênalti, né? Esse aí é o gol do Esse Thierry. também o árbitro de vídeo atua... Com certeza. Atua com certeza sem dizer para o árbitro analisar. Porque aí não é questão de interpretação, é de observação, né? O árbitro não observou e o cara... Já é um exemplo que ele comentou, né? Dos 2 momentos de tomada de decisão, do impedimento. Aí um lance de pênalti não marcado no Campeonato Brasileiro. Mais um lance aí também, ó. Esse aí também. O árbitro de vídeo atua claramente também sem precisar. Sem chamar o árbitro. Aí um gol de impedimento, né? A bola toca no jogador, ó, ele está à frente da linha da bola, interfere na jogada.
Esse caso também, não? Também. Atua sem... Esse é direto, já comunica. Esses os lances aí, né, para suscitar. Eu tava ali espiando o tempo ali, na nossa lojinha atrás do Manuel Vicente. Estamos na reta final do programa aqui já, né? Reta final. Passou rápido o programa. Passou muito rápido, né? Da próxima vez vamos ter que fazer 2 horas, não 1 hora de Central do Esporte, né? Não, mas legal mesmo ouvir essa opinião de vocês, ouvir a experiência. O fato é que a gente caminha para tudo, a tecnologia vem dominando várias áreas, né? Vários setores. Não vai ser diferente no futebol. O Quintana já ressaltava a questão do tênis, e eu acho que é muito bem-vinda essa questão da tecnologia no tênis, no próprio vôlei também, né? Mas ela são lances mais pontuais. Lances mais pontuais. Mas eu acho que no futebol, eu acredito que ela vai ser muito bem-vinda. Já existe uma espécie de regramento de quem vai compor essa questão da arbitragem de vídeo? Se vai ser árbitros que estão em atualidade, estão atuando, estão na ativa? Em nível de FIFA são árbitros atuantes e eu posso fazer numa terça-feira ser árbitro principal e na sexta-feira árbitro de vídeo. Isso já deixaram claro pra gente que não é algo que vai ser uma especialidade. Todos os árbitros atuantes à disposição, no caso aqui da Conmebol. No caso da Conmebol, eles convocaram somente um grupo de elite no entendimento deles, e até feliz por fazer parte disso daí. Foi somente 3 brasileiros para lá. Você e quem mais? Eu, Sandro Ritt e o Wilton Sampaio. E todos assim. Agora, em termos daqui de CBF, começou um treinamento essa semana e aí, inicialmente, como eu digo, é algo que está sendo implementado. Eu creio que eles vão pegar aí também árbitros atuantes e não alguém que já esteja mais assim em final de carreira. E para deixar claro também para o pessoal, o protocolo da FIFA, esse que está sendo utilizado agora, são 3 árbitros na cabine. Tem o VAR 1, que é o VAR, que é o vídeo árbitro referee, no caso, ele é árbitro. Né? Tem o AVAR, que daí seria o... árbitro auxiliar. Ele é um auxiliar do VAR, mas é árbitro. Tá? E aí, para não ter essa questão de diferenciação, ele é um auxiliar. Por quê? Porque vai haver situações em que o VAR 1, que o árbitro de vídeo, vai ter que analisar uma jogada e o jogo não para. Então, esse assistente dele tem que ficar observando o jogo enquanto esse árbitro de vídeo fica analisando a jogada, porque pode ter uma outra jogada em sequência. E isso acontece rotineiramente. E tem um VAR 2, que daí no caso é um árbitro assistente que está nessa posição, até justamente como esse lance aí da França que vocês comentaram. Eu nem me lembrava que tinha impedimento nessa jogada aí. Vai ter um especialista, no caso um árbitro assistente. Por mais que um árbitro, hoje em dia, um árbitro top de linha, ele tenha que ter todo esse conhecimento, né, de jogadas de impedimento ou não, mas a gente está tão acostumado a analisar situações de falta ou não falta que muitas vezes um impedimento acaba passando desapercebido. Então tem um árbitro ali, tem um bandeirinha, no caso, para opinar e ajudar no auxílio de possível impedimento ou não. Perfeito. Reta final do Central do Esporte, só fazer um registro rápido. O futsal, né? A equipe da universidade está fora da próxima fase. A gente está mostrando os gols para você aí, você já está vendo rápido na tela. 6-2 foi a derrota da equipe da universidade para a equipe de Cerca de Casca, terminou na última colocação, não passa para a próxima fase. Quem está na próxima fase, Quintana, é o União Independente Futsal, venceu por 2-0 o Atlético Candelariense, jogo que foi interrompido por falta de luz, mas ao que tudo indica, pelo menos até o início do Central do Esporte, não havia o registro por parte da federação para fazer uma nova partida. A União passa, joga as oitavas de final nos dias 7 e 14 de outubro, ao que tudo indica, contra a ACF de Caçapava do Sul. Primeiro jogo fora, segundo em Santa Maria. Pessoal, agradecer a presença de vocês aqui. José Quintana Júnior, obrigado também pela presença. Passou muito rápido mesmo. Nós tínhamos muito mais assuntos. Eu também gostaria de ter ouvido muito mais. Vamos fazer o seguinte, fica o convite. No Jornal da Unifra a gente exibe uma reportagem com eles aqui, com mais opiniões. Você acompanha na programação da TV Unifra e também no Unifra Online, no nosso canal do YouTube. Dida, obrigado. Feliciano, Rafael, Rodrigo. Daronco, boa sorte lá no jogo contra a equipe da Venezuela contra o Uruguai. Obrigado. Um grande abraço a todos. A gente volta na próxima terça-feira. Até lá.